Bom, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Bom, antes de iniciarmos, gostaria de pedir aos irmãos que se inscrevam no canal, que deixem o seu like, isso é muito importante para a gente divulgar a mensagem de Deus aqui no YouTube. Se você estiver pelo aplicativo após o vídeo, vai lá no YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu like, que isso vai ajudar a gente. Se você tiver dúvidas, comentários, sugestões, vocês podem deixar ou nos comentários do YouTube ou no ícone de interrogação abaixo do vídeo no aplicativo. Bom, hoje gostaria de pedir aos irmãos que estivessem orando pela irmã Diva. Ela pediu oração pelos filhos. Ela tem 5 filhos e 3 deles se batizaram, porém estão afastados da igreja. Que possamos orar pelos filhos da irmã Diva e por tantos outros nossos irmãos que se afastaram de Deus, que a semente do evangelho possa brotar e fortalecer no coração de cada um deles. Pela Marlúcia, pediu oração pela família e pela vida espiritual dela, que possamos estar orando pela irmã Marlúcia. E pela irmã Solange, pediu oração pela família, pela saúde e por tantos enfermos que nós temos no nosso mundo de hoje, principalmente por causa dessa doença que tem atacado o nosso mundo. Então que possamos estar lembrando desses pedidos quando formos fazer nossas orações. E claro também, pedir aos irmãos estarem orando pelo aplicativo, que possamos manter ele no ar, independente de qualquer censura. Bom, o tema de hoje, vamos responder a pergunta da irmã Celeste. Ela perguntou, como ser uma boa companheira? Eu acredito aqui que a irmã esteja falando com relação ao casamento, como ser uma boa companheira para o esposo. E vamos também já os dois lados, né? Como ser um bom companheiro para minha esposa e uma boa companheira para o meu esposo. Vamos às nossas Bíblias então, Efésios capítulo 5, para iniciarmos o estudo de hoje. Efésios capítulo 5, versos 22 e 23. Depois nós vamos ler o verso 25. 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Verso 25 agora. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então aqui nós temos duas ordens claras, tanto para o homem quanto para a mulher. Para a mulher, esse é um verso meio polêmico, que as mulheres, machismo, coisa antiga. Não, vamos olhar para a Bíblia. A Bíblia assim o diz, então vamos entender o que a Bíblia quer dizer. Amai aos seus maridos e sujeitais como ao Senhor. Como nós devemos nos sujeitar ao Senhor? Nós lemos a palavra e a palavra diz assim, deve ser feito dessa maneira. Então é assim que fazemos. Da mesma forma, a Bíblia apresenta como a mulher deve se portar com relação ao marido. E tem o contraponto, né? Para as mulheres que se sentem ofendidas, sentem que não são justiçadas. Aqui a Bíblia apresenta para o marido: amai a vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. E como é que foi que Cristo amou a igreja? Como é que Cristo amou aos seus que ele salvou, aos seus filhinhos que se achegaram a ele? Ele deu a sua vida. Então, da mesma forma que a mulher deve ser, vamos dizer assim, orientada pelo marido, o marido deve tomar a base o amor de Deus para ter com a sua esposa, para que assim ela possa retribuir e seguir conforme ele orienta. Se o marido falar, nós vamos mudar, óbvio, com uma conversa, também não vai chegar a tomar uma decisão assim, nós vamos fazer tal coisa e simplesmente faça. Tem uma conversa, tem um estudo e a decisão, a palavra final, o marido, após olhar todos os lados, estudar, pedir orientação de Deus, ele toma a palavra final. Então vamos fazer isso, vamos vender nossa casa, vamos comprar outra casa, vamos trocar de carro, qualquer coisa desse sentido. Depois de ambos conversarem, consultar, o marido consultar a Deus, ele toma a decisão e a mulher entende e aceita a decisão. Mas antes disso,
o marido já amou a esposa ao ponto de dar a vida por ela. Tem que ficar bem claro isso, porque hoje tem essas brigas, essas coisas de feminismo, de machismo, de tantos ismos que tem atrapalhado a nossa sociedade, caiu aqui, tem destruído as famílias. Essas coisas, essas brigas de sexo, brigas entre brigas de gênero, de sexo, e não só isso, tudo é briga de cor de pele, e briga de quem é direita, quem é de esquerda, tudo tem briga hoje. A palavra é clara que o diabo veio para matar, roubar e destruir, e ele faz isso através da divisão. Quando ele divide, e aí começa todos esses problemas que nós vemos no nosso mundo hoje. Então a palavra de Deus, a orientação clara de como devemos seguir, como devemos fazer. Vamos agora para outro texto, lá em Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14. Verso 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Então aqui, a gente acabou de ver que a mulher sendo submissa ao homem, mas como é que uma mulher submissa pode destruir? Porque é uma harmonia, é um conjunto, é um companheirismo. Quando a gente vê lá na criação que Deus tirou a costela de Adão para formar Eva, é porque é para eles estarem lado a lado, não um à frente, um atrás, um mandando, um desmandando, é para andarem unidos. O homem está à frente para determinar a palavra final, mas que eles tiveram um consenso para decidir, que eles tiveram uma conversa, nada se decide ou se faz sozinho em um casamento. Ambos têm que estar sempre juntos, sempre estar unidos, e desta forma, a mulher que não é sábia, a mulher que é imprudente, a mulher que é insensata, ela consegue destruir a vida de um homem. Um homem também consegue? Consegue, mas a mulher é muito mais fácil de fazer isso com o homem. Então aqui a mulher sábia edifica a sua casa. Vamos ler agora Provérbios 31. Eu recomendo aos irmãos lerem do 10 ao 20, mas eu vou pegar alguns específicos aqui falando sobre a mulher virtuosa. Verso 11 e verso 12. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias de sua vida. Então a mulher virtuosa, a mulher que é uma boa companheira, a mulher que se tornará uma boa esposa, ela sempre está fazendo bem ao seu marido. Verso 15. E ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e às tarefas das suas servas. É uma mulher que ela está sempre disposta, sempre está trabalhando. E é interessante aqui que o trabalho da mulher é muito mais difícil do que o do homem. Porque enquanto o homem está dormindo, a mulher está fazendo o café da manhã, já está vendo o que vai levar para o lanche das crianças na escola, já está preparando o café do marido, o de jejum, né? Café a gente não deveria tomar, alguns tomam, mas não deveria. Então está preparando de jejum, já está fazendo as tarefas, fazendo a comida, limpando casa, e depois ainda muitas vezes elas ainda saem para trabalhar junto com o marido e depois volta, pega a criança, traz a criança, arruma a casa de novo e bagunça de novo, e quando o marido chega a janta está ali. Enfim, é tantas coisas. A mulher faz um trabalho muito maior que o do homem e muitas vezes não é valorizado. Então, voltando lá para o ponto do homem, quando ele ama a sua esposa, ele tem que dar valor ao que a sua esposa faz. Isso tem que ficar bem claro. E verso 18. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. E é interessante desse verso aqui que ele lembra, a sua lâmpada não apaga de noite, lembra da parábola das 10 virgens, em que 5 não tinham azeite e 5 tinham. Ou seja, uma mulher prudente, uma mulher que sabe onde gastar, uma mulher que consegue administrar as finanças do lar. Então, uma mulher que é uma boa companheira, ela tem todas essas características. E o homem?
O homem também, vamos lá. 1 Timóteo 6, 10 e 11. O homem também tem as suas características e sua importância no casamento. Todos, cada um com a sua responsabilidade. 1 Timóteo 6, verso 10 e verso 11. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com suas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Então, o homem aqui, ele tem um dever de estar sempre próximo a Deus. Ele tem o dever de prover a Deus, prover o lar, mas não buscando riquezas e coisas que não são necessárias, gastando tempo. Aquele homem que trabalha demais e não consegue dar atenção à esposa, aos filhos, porque ele tem esse amor ao dinheiro. E por que o homem, né, nessa questão desse amor ao dinheiro? Por que o apelo aqui, ó homem de Deus? Porque como cabeça o homem tem que orientar nesse sentido. E pegando um exemplo agora recente, dessas notícias tristes que acontecem lá no Rio de Janeiro, um menininho morreu, Henri, se eu não estou enganado o nome. Pais separados, e aí o pai estava contando, suspeito de matarem a criança, é o padrasto, que era um vereador, e a mãe sendo conivente de não fazer nada, sabendo que o filho apanhava, pelo que as notícias dizem. E então o pai deu uma entrevista e falou que ele já via na mulher que ela gostava só de usar roupas de grife, só de coisa cara, joias, e ele alimentava isso nela. Se ele tivesse a consciência disso, de que não deveria buscar a riqueza e orientar ela nesse sentido, talvez ele não tivesse o casamento acabado, não tivessem acontecido essa fatalidade, com essa desgraça com a vida da criança, com o filho. Então, o homem tem esse dever de orientar e guiar, tem o dever de, como sacerdote do lar, tem o dever de trazer todos os dias o culto familiar, de levar a Deus, de tentar entender e explicar as escrituras para a mulher e para os filhos. Esse é um dos deveres do homem. E isso fica mais claro, agora pegar uma passagem aqui, Patriarcas e Profetas, capítulo 14, e diz assim, falando da história de Ló: o pensamento de deixar aqueles a quem ele tinha como os mais caros na terra parecia ser mais do que poderia suportar. Era duro abandonar sua casa luxuosa e toda a riqueza adquirida pelos trabalhos de sua vida inteira, a fim de sair como um errante destituído de bens. Pasmo pela tristeza, demorava-se relutante em partir. Se não foram os anjos de Deus, todos teriam perecido na ruína de Sodoma. Então, aqui falando da história de Ló, Ló ficou se demorando a sair porque ele não conseguia se ver toda uma vida de trabalho, a casa, por exemplo, para os dias de hoje, né? O carro, o emprego, tantas coisas ali. Os anjos falando para ele sair, que a cidade ia ser destruída, mas ele tinha criado raízes ali. E aí, o texto segue. Se o próprio Ló não houvesse manifestado hesitação em obedecer à advertência do anjo, antes tivesse ansiosamente fugido para as montanhas, sem uma palavra de insistência ou súplica, sua esposa teria também podido escapar. Então, a demora de Ló, a indecisão de Ló de fazer aquilo que Deus tinha ordenado, fez com que a esposa dele se perdesse, porque ela não tinha entendido a real necessidade. Um homem tem o dever de trazer a real necessidade, qual que é a vontade de Deus, e instruir a esposa e os filhos nos caminhos que Deus os ordena, instruir na palavra de Deus. Então o homem tem que ter essa consciência de que deve ser um guia para a esposa, a cabeça, com o amor, com o mesmo amor que Cristo tem por nós quando nós erramos, que temos a repreensão, temos o sentimento que o Espírito Santo nos dá de arrependimento. Nós devemos também, com o mesmo amor que Cristo chega a cada um de nós, devemos chegar na nossa casa, os maridos, com a esposa e com os filhos. Então, espero ter ajudado a irmã
celeste com a pergunta de como ser uma boa companheira, como ser um bom companheiro, através da palavra, que possamos todos nós nos submetermos a Deus e obedecer à sua vontade. Convido agora ao irmão que puder fechar os olhos para orarmos a Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos abrir tua palavra e estudar, Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou orientações claras de como devemos agir para termos e sermos pessoas felizes em nossos casamentos, Senhor amado. Pai querido, que o Senhor nos ajude a transformar os nossos corações para que possamos fazer sempre a tua vontade, Senhor. Que não deixemos o mundo, através de suas influências e enganos, afetar as nossas atitudes e aquilo que o Senhor deseja que façamos, Senhor amado. Pai querido, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.